você não esteve aqui na segunda nem na terça-feira, na quarta. O que você tá achando do Mundial? Faz essa pergunta pra todo mundo aqui. O que você tá achando desse Super Mundial? Cara, eu tô achando bacana pra caramba. Eu acho o clima de Mundial tá um clima de Copa do Mundo. E vou ser bem sincero, né? Pra algumas pessoas, nem sempre algumas torcem pra seleções. Cara, mas você torcer pro seu clube numa Copa do Mundo, cara, é sensacional. E você ter jogos, chegar em casa, ter jogos todo dia. Tu vê o clima, às vezes no meu trabalho, frente à minha mesa, tem uma televisão, cara, tu vê as pessoas ali acompanhando o futebol, você torcendo. Cara, esse clima é maravilhoso. E você ainda mais ter o Fluminense ainda jogando o Mundial de Clubes, é melhor ainda. Cara, eu tô acompanhando todos os jogos legais, assim, por exemplo, bem acompanhando os jogos do Borussia, do Real. Do Real foi o único que eu não acompanhei como completo, né? Mas hoje do City e Juventus já também pude acompanhar um pedaço do jogo. Ontem acompanhei o River Plate e Inter de Milão. Foi uma tremenda clima de Libertadores, cara, que... Tava mesmo. Cara, o River, se não me engano, foi o time que mais tomou cartão no Mundial de Clubes. Os argentinos tiveram 6 expulsões, só pra brilhantar aqui, ó. Eu acho que o Boca que foi, eu acho que o que mais me surpreendeu no momento, a princípio foi o Boca Juniors, porque, cara, o Boca é o Boca, né? Tem aquela... Eu sei que o time hoje não tá tão bom, mas, cara, tu empatar com aquele time da Nova Zelândia, não desmerecendo os caras, lógico, mas é um time, porra, semi-profissional e o Boca Juniors é um time profissional de Libertadores experiente, um dos maiores campeões da América do Sul. Eu acho que foi o único time aí que eu falo assim, cara, eu acho que ele foi uma surpresa, talvez tenha acontecido o que aconteceu com o Boca. O River apresentou o futebol raçudo de América do Sul e, cara, os times da América do Sul, tirando os argentinos, já estão de parabéns, principalmente os brasileiros, né? Na realidade, só os brasileiros. Só sobrou o brasileiro. Então, acho que a gente tem que estar orgulhoso. Por um lado, o Márcio até fez um comentário outro dia que, cara, por um lado é bom todos os brasileiros estarem classificados. Eu acho que isso valoriza o futebol brasileiro, valoriza às vezes até os jogadores que possam vir para o nosso continente, para o nosso país, para poder estar atuando. E, cara, acho que valoriza. O Campeonato Brasileiro só não é mais por causa da CBF. Essa é a verdade. Porque se fosse uma coisa mais profissional, eu acho que o brasileiro seria o campeonato mais valorizado do mundo. Esse é meu posicionamento. Mas estou gostando muito do Mundial, cara. O que eu falei naquele coisa foi assim, foi que, como o foi até na pesquisa no Google lá, o assunto mais pesquisado depois que o Botafogo ganhou e o Flamengo ganhou do City lá, do City não, do Chelsea. Brazilian League, o pessoal tá aqui, pô, que time é esse? Aí perguntaram aqui, que Cruzeiro é esse que ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo? Cara, então, tá maior barato mesmo, né? Tu, Márcio, tô fazendo uma comparação também, cara, tu vê assim, cara, lógico, porra, anti-flamenguista 100%, mas tu vê o Flamengo contra o Chelsea, cara, foi caraca, legal, brother. Foi legal. Porra, foi um jogo bacana, tu vê que o time brasileiro se estruturado, tu vê o Palmeiras contra... Tudo bem que o Porto também não tá com essas mil maravilhas, mas tu vê o Flamengo, por exemplo, bater de frente com o Chelsea, o Fluminense bater de frente com o Borussia e o Botafogo bater de frente com os dois gigantes europeus, cara, é bacana pra caramba o futebol brasileiro. Muito eu legal. acho, eu admiro o posicionamento dos times até atual, dos 4, mas isso valoriza muita gente, cara, muita gente mesmo. E você vê que dá pra gente, cara, disputar esses tipos de campeonato com bater de frente com os europeus. Fita aí, tua opinião pelo campeonato aí, dá a tua palhinha aí. O Pablo resumiu bem, cara, é uma Copa do Mundo de clubes, é uma coisa sensacional, né, tem aquela energia, torcida, tu vê torcedores de diversas nacionalidades, né, vendo sua maior paixão, que geralmente o torcedor é muito mais apaixonado pelo clube, eu não vejo isso muito, pelo menos aqui no Brasil, ser tanto quanto pela seleção brasileira, mas é uma festa imensa, uma festa do futebol, isso é muito positivo, porque resgata um pouco daquelas raízes e fica para nós brasileiros um sentimento muito positivo, porque a gente começa a ter um raio-x, né? Porque a gente da Europa só sabe quando vê na televisão, ou só acaba vendo notícias da Europa quando a gente assiste jogos da Europa. Fora isso, a gente nunca imaginei, particularmente, ver o Fluminense jogar contra times europeus. Então, assim, é magnífico, né? Que agora o Fluminense consiga agora degrau a degrau e um pouco mais longe, o máximo que puder, para poder assim, realizar o sonho do torcedor, que o sonho do torcedor realmente é ver seu clube campeão, é ver seu time disputando títulos. E o mais importante para mim é o raio-x, Márcio. É o raio-x. É Brasil, o sul-americano jogando contra o europeu e vendo que realmente, como dizia a minha falecida avó, quem realmente tem café no bule, quem tem, né, garrafas para vender. Então, assim, isso ficou muito comprovado. A gente achava que a distância era grande, na verdade não é. É muito perto. Só que agora, nas oitavas de finais, os brasileiros terão grandes oportunidades, tirando o confronto entre Palmeiras e Botafogo, mas isso já garante um brasileiro nas quartas, isso é um ponto positivo. E agora o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, o Flamengo vai enfrentar
um grande time lá da Alemanha, realmente Bayern. o Bayern, uma potência do futebol europeu, e vamos ver se realmente, durante 90 minutos, ver se essa diferença realmente ainda está tão longe, que eu acredito que não. Os clubes brasileiros estão de parabéns até aqui. Porque agora assim, você tem, na verdade, você tem ali 4, 6 times mais ou menos ali que realmente estão muito acima. O resto tem jogo, né? E assim, antes de passar para o Cícero, completando aqui o que o Papo estava falando, que você também, Fita, essa coisa do vai virar pode ser que não, mas eu acredito que sim. Mire um pouco os olhos de investidores, de repente o mundo árabe começa a olhar o Campeonato Brasileiro, um clube como o Fluminense que não é uma SAF ainda, vai que os caras veem, pô, vale a pena investir aqui. Você vai ver que o futebol brasileiro é um campeonato estruturado, os clubes hoje têm seus CTs, é diferente de antigamente, né? Cícero, agora tá contigo aí. Fala o que você quiser aí. O que você tá curtindo aí? Tá curtindo o Campeonato Mundial? Muito. Márcio, eu estava ouvindo o Pablo e penso exatamente como ele. Eu trabalho com futebol há 30 anos na ESPN, 40 anos de atividade. Sempre pensei, será que um dia nós vamos ter um Mundial de Clubes? Porque a gente vê a Copa do Mundo de 4 em 4 anos e temos a nossa competição interna, que é a Libertadores da América, né, a Sul-Americana. Mas eu sempre fiquei pensando isso. Seria bacana ter um campeonato mundial de clubes, esses confrontos de continentes, mas confesso que eu nunca pensei que ia acontecer. Quando surgiu essa ideia, 1 ano e pouco atrás, que a FIFA disse, não, estamos pensando em fazer, vamos tentar fazer, houve logo de cara uma resistência muito grande dos clubes, os principais clubes europeus, que não têm datas, o calendário deles é apertado, e eles não querem participar de campeonatos, tanto que a gente via, e tem que falar a verdade, os clubes europeus nunca se dedicaram ao antigo Mundial de clubes, que era de um jogo só final, né, com o time, você jogava praticamente sempre, a final era o clube europeu contra o clube sul-americano, né, o campeão da Libertadores contra o campeão da Europa. Mas a gente sabia que eles iam para lá para preencher calendário, enquanto que para a gente é a coisa mais importante do mundo. Flamengo, todos os títulos que ganhou, tratou isso como a coisa mais importante do mundo. Corinthians, Cruzeiro e todos os clubes que ganharam São Paulo. Para eles não era mais um título, como se fosse um torneiozinho lá de verão. Aqueles torneios que a gente antigamente, na pré-temporada, a gente ia, o Ramon de Carranza, Tereza Herrera, aí ganhava Copa aquele torneio, ficava feliz, mas não representava muita coisa. Foi bacana jogar contra os europeus, ganhou ali 2 joguinhos, empatou 1. Era assim que os europeus encaravam o antigo Mundial de Clubes, que ainda está em vigor. Ainda vigora. Mas agora é diferente. Agora é um campeonato em que a FIFA está trazendo esse campeonato nos moldes de uma Copa do Mundo. 32 seleções, 32 times. Fase inicial de classificação, grupos de 4, classificam 2 e aí vamos no mata-mata. Oitavas, quartas, semifinal e final. E vieram praticamente todos os grandes clubes, né? Eu lamento muito que não tenha vindo o Barcelona, e lamento muito por causa dessa coisa de 2 vagas só para cada país no máximo, não tenha vindo o Barcelona e vem um clube, eu entendo que tem que vir de todos os continentes. O futebol virou um comércio muito grande, tem que passar lá para Nova Zelândia, passar para o continente australiano, passar para tudo. Então, mas eu lamento que um Barcelona não esteja para vir um time semi-amador, semi-profissional, né? E que não tenha mais times da Inglaterra, a principal liga do mundo, vem só 2 times. Eu acho que tinha que ser uma Copa do Mundo proporcional ao que representa cada país. Aí vai ficar discussão, não, mas aí as condições não são iguais. Mas eu acho que a Copa do Mundo tem que estar os melhores. Então tinha que ter a Inglaterra, a Premier League, a principal liga do mundo, não pode ter só 2 times, tinha que ter 4 times, entendeu? O Brasil tem 4 times, ótimo, o Brasil representa muito. Dentro da própria Europa, você não pode ter o mesmo número de clubes da Premier League em Portugal. Infelizmente, Portugal está muito abaixo. Muito. Hoje, o futebol português não está nem na primeira e nem na segunda prateleira. Todos os 3 clubes, Porto, Benfica e o Sporting, que é o melhor clube atualmente, por causa desse ranking, não está presente. Então, tem coisas para melhorar. Eu acho que eles podem, para o futuro, melhorar, para ter mais. Você vê que quando interessou para os Estados Unidos, para a FIFA e para os Estados Unidos, onde está sendo realizada a competição, colocar o Messi, que realmente não podia ficar uma Copa do Mundo de clube sem o Messi, como não podia ficar sem o Cristiano Ronaldo. Tinha que ter arrumado um jeito do Cristiano Ronaldo jogar emprestado. Até foi dada todas as condições de poder jogar só o Mundial e depois voltar para o seu clube, mas não houve um acerto, ele não se interessou. E tem Copa do Mundo ano que vem, ele está com 40 anos de idade. Mas eu acho que tinha que ser feito um esforço de ele ser emprestado para um grande clube.
o Cristiano Ronaldo participar da Copa do Mundo. Quem não quer ver o Cristiano Ronaldo jogar? Pô. O Messi, ainda bem que botaram... Agora, podiam ter colocado o Barcelona, podiam ter colocado o campeão inglês da temporada. Então, o Liverpool faz falta, mas é o primeiro ano. No primeiro ano a gente sabe que nem tudo funciona como deveria funcionar, mas é muito bacana. Eu digo, concordo com o Pablo, e acho mais. Eu acho que vai pegar e daqui a pouco vai brigar com a Copa do Mundo, porque o torcedor, como o próprio Fita falou, é mais apaixonado pelo seu clube, claro, do que pela seleção. São dois tipos de torcedor distintos. O torcedor de seleção é aquele torcedor que não se interessa muito por futebol. Que só vê futebol na hora da Copa do Mundo. Você tá cansado de ver na Copa do Mundo, aí aparece. Vai pela festa. Vai pela festa. É igual o vôlei. É igual o vôlei. O vôlei, a maioria dos torcedores de vôlei vão lá porque são famílias que vão lá por causa. Né? A exceção talvez seja o torcedor argentino, que ele torce para a seleção. Igual ali é diferente, ali agora, a cultura aqui no Brasil é bem distinto. Não, hoje o torcedor fica chateado quando sai a convocação da seleção brasileira e o jogador do time dele está. Eu vejo cansado de ver amigos meus, poxa, convocaram 3, 4 jogadores do Flamengo, vai desfalcar o time, vai voltar machucado, como foi o Pedro, ficou quase um ano fora se machucando na seleção. Na nossa época era diferente, a gente ficava feliz. Ficava, torcia para o jogador ter um jogador convocado. Agora você não quer que o jogador seja convocado, que vai desfalcar o seu time, e porque é uma chance maior dele sair. O jogador aparece na seleção, é vitrine, todo mundo começa a ver e quer contratar. Tanto que o futebol inglês só permite contratação de jogadores estrangeiros que tenham jogado na sua seleção. Eles têm uma proibição lá que não pode, para não tirar o espaço do jogador inglês, qualquer jogador tirar o espaço do jogador criado, né? Mas, para resumir, tô curtindo demais, adorando mesmo esse campeonato, ter procurado ver todos os jogos possíveis. Claro que não dá para ver tudo. Quando eu não consigo ver tudo, eu vejo ali os melhores momentos na Cazé TV, principalmente. A Cazé TV passa ali, todos ali 4, 5, 10, 27 minutos dos gols, principalmente, e os melhores momentos. E tem um melhor momento grande, né? Aquele momento de 4 minutinhos, não. Porque assim, o Mundial custou até pegar, eu me lembro até que eu mesmo, sinceramente, não estava empolgado. Eu não estava empolgado. Eu achava, pô, vai disputar isso lá, não tem a menor chance e tal. A gente ficava... Porque assim, é muito massificada essa coisa da superioridade europeia, aquela coisa toda. E a UEFA com aquela... Que na verdade tem uma rixa da UEFA com a FIFA, né? A FIFA quis pegar um pouquinho desse bolo ali da Champions, né? da Eurocopa, porque senão, qual o evento grande que a FIFA tem? Só tem a Copa do Mundo, né? Então é interessante para a FIFA criar um outro evento gigante, mas ele precisa dos clubes europeus. Ele precisa dos gigantes europeus para participar disso, né? Então, por isso que estava aqui no início do ano, que o Real Madrid não vai, que fulano não vai. Aí o caminhão de dinheiro que a FIFA colocou, não tem como... Você viu que os brasileiros estão ganhando. E mesmo assim, Cícero, tem muito mais europeu do que sul-americano. A quantidade é muito maior. Mas tem que ter mesmo. A gente tem que ser justo. Se o melhor futebol do mundo, as melhores ligas do mundo são, e as mais ricas, que contratam mais jogadores, têm os melhores times, estão na Europa, realmente tem que ter mais clubes da Europa. Porque você vê o interesse, mesmo do torcedor brasileiro, quando joga um time europeu, mesmo que não seja contra o seu time, você quer ver. Quem não quer ver jogar um Bayern de Munique, ver jogar o Real Madrid, ver jogar o City. Quem não quer ver o Bayern sapecar o Flamengo no domingo? Quem não quer ver? Eu quero ver, pô. Então, você às vezes não tem muito interesse de ver o time árabe jogando. Sabe o que eu acho que despertou o interesse do brasileiro? Foi o Fluminense com o Borussia. Aquele jogo do Fluminense e Borussia, falou assim, cara, dá pra jogar. Não acha, filho? Mas eu acho que o jogo que mais mexeu até agora... Do Botafogo. Foi do Botafogo. Mas eu também não discuto sobre isso. Não, mas o do Fluminense foi antes. Mas que o Fábio... Foi antes, mas eu digo o jogo porque todo mundo dizia, olha, vai ser uma goleada. Se a Inter de Milão perdeu de 5, o Botafogo vai tomar uma goleada no mínimo parecida. E eles tinham tomado de 4 o Atlético Paranaense. Exatamente. Mas o que o Márcio quis dizer, rapidinho, desculpa, é só a questão do abre-alas, digamos aqui. É isso aí. Eu acho que o abre-alas era o Fluminense ter sapecado o Borussia, porque a gente saiu daqui muito mal, Cícero. A gente não tava jogando um futebol bom. Aí o Fluminense parece ter um planejamento. Né? Deu uma melhoradinha no final do Brasileiro. Depois que jogou tirando o Ganso e botando os 3 cabeçadas, a gente até deu uma sobrevida. Mas ainda assim, a gente tava com a autoestima muito baixa, pelo menos nós, torcedores do Fluminense. A gente tá muito chateado com algumas coisas que ainda acontecem. E o Fluminense teve um planejamento de chegar lá um pouquinho antes, e fez um treino, parece que fez um treinamento muito bom, que a gente chegou com um gás que o torcedor mais confiante do Fluminense não esperava aquela atuação.
E a cereja do bolo era o chute do Everaldo, né? E o Fluminense 1-0. Imagina as manchetes do dia seguinte. Fluminense joga bem, é superior, muito superior em cima do Borussia, que é um time que foi até pouco tempo aí disputou as quartas de final da Champions. Foi finalista ano passado. E daí, eu acredito que os clubes brasileiros, lá o Palmeiras, Flamengo, o próprio Botafogo, se entusiasmaram com isso. Eu tenho certeza disso. E tem, se eu não me engano, tem até entrevista de jogador falando sobre isso. Então, assim, eu acho que o abre alas ali, né, esse carnaval brasileiro lá nos Estados Unidos hoje, faltou essa cereja do bolo, que é o Fluminense vencer e comprovar a superioridade sobre o Borussia. Só faltou o gol. Só faltou o gol porque o domínio foi completo, exatamente isso. Os clubes brasileiros, quando enfrentaram os europeus, desmistificaram essa coisa que a distância é tão grande. Eu ainda estou esperando um pouco para ver, porque posso estar errado, não sou dono da verdade, acho que os clubes europeus na fase de classificação estão cumprindo tabela para não se desgastar muito com o calor e se classificar, e todos eles praticamente se classificaram. Agora, é mata-mata, o jogo elimina, não tem espaço para derrota. Então eu acho que eles vão vir diferentes. E aí é interessante, já tivemos os primeiros confrontos em que os clubes brasileiros mostraram que realmente podem enfrentar os europeus. O caso do Fluminense, que merecia vencer o Borussia, Flamengo, que passeou em cima do Chelsea, e o Botafogo, que se fez uma proposta. Brilhante. Que tem muita gente, eu tenho amigo que diz, o Botafogo jogou como um time pequeno. Era o que restava. Qualquer time contra o PSG tem que jogar daquela forma. E futebol não se ganha só atacando. Se ganha de forma diferente. Se ganha com estratégia, de defender e encaixar uma bola, duas e ganhar o jogo. Então, ficou provado nos primeiros confrontos contra europeus que a gente pode fazer um jogo duro. Agora, vai vir Fluminense e Inter, que não se iludam, a Inter é um timaço. Muito melhor que o Borussia. O fato de ter perdido de 5 para o Paris Saint-Germain são contingências do futebol, em que times, às vezes, quase que do mesmo nível, acontece que um jogo encaixa tudo certo com o adversário. Vou dar um exemplo. Fla-Flu de 2023, a distância nunca foi de o Fluminense ganhar de 4 do Flamengo, dando um chocolate que podia ter sido 8. Foi um dos jogos mais perfeitos, se não foi o jogo na história. A outra vez que eu estive aqui, eu falei que os 2 jogos que eu vi as maiores atuações do Fluminense na história, desde que eu acompanhei futebol, foi esse contra o Flamengo e um contra o Corinthians, quando o Fluminense São Paulo, 8-4. 8-4. Aquele jogo em São Paulo foi uma atuação perfeita. Então, o Fluminense ganhou de 4. Que não é o normal. Se jogar 10 vezes, mesmo naquela época que o Fluminense estava encaixado com o Fernando Diniz, não vai ganhar de 4 todos os jogos. Vai ganhar um jogo de 4, os outros vai ganhar de 1, 2 gols de diferença, vai perder. Então, o fato estou falando isso porque o fato da Inter ter perdido de 5 para o Paris Saint-Germain não quer dizer que seja um time fraco. Ao contrário, é um time muito bom. Então agora eu estou esperando essas oitavas para ver Fluminense e Inter, Flamengo e Bayern de Munique, Botafogo e Palmeiras, por enquanto, vão se enfrentar, mas depois já deve vir uma outra pedreira, uma outra pedreira. Então aí eu quero ver se essa distância diminuiu, porque o que está parecendo é que a distância diminuiu muito dos europeus mais fortes, da primeira prateleira, para os principais times brasileiros. Mas eu estou ainda com as barbas de molho, como a gente diz, para ver agora que está valendo mata-mata e eliminação. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.